E a gente mostrou ontem aqui no Planeta, que você perguntava na coletiva pós-jogo, e aí, ele fica, vão conseguir segurar? E todo mundo se calou, né? Já era um indício. Ali, bom dia a todos. Na verdade, a minha ideia ali era muito mais dar a palavra para o Ricardo Lombre e para o Bandeira, para que eles se posicionassem, de repente, dar uma tranquilidade para o Barbieri, como o Bandeira vinha fazendo em outras ocasiões. Sim. Aquele silêncio ali foi um pouco o quem cala consente, né? Assim, Tipo, não tem mais o que fazer. Ficou um clima até um pouco constrangedor ali para o próprio Maurício, pela questão de não ter sido respaldado pela chefia dele, por quem devia respaldá-lo, e a partir dali a demissão já era questão de tempo. Assim, a gente sabia que era muito mais um processo de quem colocar do que vamos tirá-lo ou não. Já tinha um consenso de que a troca devia acontecer, até uma avaliação de que o Maurício tem muito potencial, tem tudo para ser um grande técnico, mas que esgotou-se assim, com esse elenco. O pós-Copa pesou muito, as coisas não aconteceram em campo. Por quê? Teve eliminação da Libertadores nas oitavas, agora eliminação recente na Copa do Brasil. O pós-Copa foi péssimo no Campeonato Brasileiro, foi despencando, apesar de ainda ser, né, o quarto colocado. Assim, eu tenho uma opinião pessoal de que eu acho que esse time do Flamengo, por característica, falta um pouco de poder de fogo, assim, de ser mais incisivo, tem a posse de bola, passeia muito pelo campo de ataque, mas é pouco incisivo. O Maurício tentou muitas opções, seja no comando de ataque, seja ali atrás um pouco com Paquetá adiantado, Paquetá recuado, Everton Ribeiro, Diego, as coisas não aconteceram. O cenário foi muito parecido, fosse contra o Cruzeiro, fosse contra o Corinthians, as coisas não deram certo e esgotou-se mesmo assim, as opções e buscou-se esse fato novo. Agora a gente não sabe quem vai ser esse fato novo, se vai ser Dorival, que é a grande expectativa, que é um nome escolhido pela diretoria que negocia no momento, mas espera-se que esses 12 jogos, assim, esse fato novo ainda coloque o time no rumo de um possível título brasileiro. Mas a gente tinha tido um fato novo recentemente, né? Quando eu digo a gente, o público, de uma certa forma, criou uma expectativa enorme em relação à vinda do Vitinho, que foi um investimento muito alto, me corrija se eu estiver enganada, cerca de 50 milhões de reais. 54 milhões na cotação atual, que foram 10 milhões de euros. Não tem rendido e também foi testado em várias situações, fosse no comando de ataque, fosse no lado esquerdo do campo, fosse com liberdade mais para criar. E as coisas não deram certo. O Barbieri até perdeu um pouco a paciência com ele no penúltimo jogo dele, que foi contra o Atlético Mineiro, mas tentou colocá-lo de novo contra o Corinthians, não deu certo, entrou novamente muito mal. Enfim, as coisas não aconteciam, ele mudava, ele botou Trauco, ele botou Pará, ele botou Marlos, ele tentou... Não foi falta de tentativa. Tentou, tudo não deu certo, então... O Barbieri deixa o clube, né? Ele não volta a ser auxiliar. Tem uma questão, inclusive, salarial aí, né? Deixa o clube porque quando ele foi efetivado, ele teve um aumento considerável. Então, até pela questão mesmo de orçamento, não faz sentido um cara ganhando o que ele ganha, voltar para uma condição inferior. E também, eu acho que por ele mesmo, ele criou o mercado para ele. Imagino que para ele seria um passo atrás. Eu acho que ele vai querer ficar... ele prefere sair do clube e se estabelecer no mercado, que ficar ali como auxiliar e depois ter que passar por todo esse processo de novo, de interino, de efetivo, enfim, acho que nesse sentido foi um consenso. Acho que todo esse processo foi um pouco mal conduzido, na minha opinião particular, já que o Maurício foi demitido ontem à noite, até porque hoje tinha a viagem para a Bahia, Sim. O elenco está embarcando em instantes para Salvador, então ficou um clima meio de constrangimento ali no hotel, mas acabou que optou-se pela demissão. Agora, faltam 12 rodadas, né, para o Campeonato Brasileiro, que por hora, né, agora, no fim da temporada, é a única competição que o Flamengo ainda disputa. Está muito bem, é o quarto colocado. São 3 pontos. Exatamente, faltam 12 rodadas. Tem eleição no fim do ano, que é o que vai definir os caminhos do Flamengo para 2019. Não era hora de... Já chegamos até aqui, vamos segurar um pouquinho mais, e aí rola a eleição e a gente define o que faz, contrata um técnico definitivo já para a temporada inteira? Mas é um dilema que, de repente, eles pensando que com o Maurício não teria muito mais o que tirar do time, que foi essa a avaliação dele, de que ele é muito bom, mas que esgotou com esse time, eu acho que seria quase que abrir mão do campeonato também. E são 12 jogos, dá para tirar essa diferença. Agora, um grande dilema, seja o Dorival ou seja outro, é que dificilmente ano que vem, seja situação ou oposição vencendo, não vai ser o Abel, que é o grande favorito, ou o Renato. Então, assim, que inclusive está no Nido Urubu hoje, treinando com o Grêmio. De repente já está se adiantando, né? Mas é quase que consenso entre oposição e situação de que Abel primeiro e, caso não dê certo, Renato
para o ano que vem. Então, quem chega com essa missão de repente, a única opção de ficar para o ano que vem é sendo campeão. E não é uma missão impossível, difícil. O Flamengo está a 3 pontos do líder. Sim, mas, de repente, mesmo ganhando, não fique, né? É até um dilema que uma outra gestão passou, que foi lá atrás com a Patrícia, com o Andrade, que queria uma mudança, mas como tinha ganhado, ficou um clima ruim de mudar, acabou que esperou começar o ano e parecendo que esperava a primeira derrota para trocar. E agora, como que vai ser? Mas, por outro lado, é isso. Um sentimento de que se empurra um pouco com a barriga por mais 12 jogos, que não é tão pouco assim, abre-se mão de um possível título, já que é tão perto e tão longe, é tão perto pelos pontos e tão longe pelo rendimento, né? Então, procurou essa mudança de rendimento. Tá bom, Caê. Obrigada, por ter vindo aqui ao Planeta Esclarecer. O Caê não tenha sido um cara de artilheiro de campeonato, mas quando ele entrava em campo, ele era o Paulo Guerreiro. E o que faltou pro Flamengo na Copa do Brasil? Exatamente. Quem matou? Quem matou o jogo? Não tinha ninguém pela esquerda, não tinha ninguém pelo meio, e o cara que fazia recomposição de meio campo também não tinha. Não tem jogado nada, tem jogado até taticamente muito bem, mas não tem sido decisivo. O Everton Ribeiro, que cresceu de produção, mas também não tem sido decisivo. O Paquetá, que ficou mais no campo, gramado, escorregadio ou não, mas sem um calçado ideal, sem uma chuteira ideal, escorregou o tempo inteiro e não foi decisivo. E aí você tem Uribe, Henrique Dourado, Lincoln, um time que não andou do meio campo para frente. E no sistema defensivo, queira ou não queira, a defesa em alguns momentos deixou a desejar. Todo mundo sabe a pressão que a torcida do Flamengo faz em cima dos laterais, né? Pará, Rodinei, Trauco, enfim, todo mundo sabe a pressão que se faz ali, o Renê. Mas o Flamengo foi montado. O Barbieri fez o trabalho dele e foi semifinalista da Copa do Brasil. E o time, hoje, é o terceiro ou quarto colocado? Quarto colocado do Campeonato Brasileiro. Pode ser líder, pode ser líder. Então, assim, por que não espera o jogo contra o Bahia? Para ver qual é. Agora, demitir sem ter um nome de peso para comandar, eu acho muito arriscado. Porque se perder para o Bahia realmente, aí, meu amigo, bota a viola no saco e entrega 6 anos de trabalho para a oposição, porque é isso que está em jogo. Não é mais o título brasileiro. O que está em jogo hoje é o poder no Flamengo. É o poder no Flamengo que está em jogo. E essa sua leitura, Paulo Lima, ela é perfeita. Porque o que pesou nessa decisão, e falamos isso aqui ontem também no Bom Dia Fox, não foi apenas a decisão técnica, mas também a decisão política. Né? Há o receio, sim, do Flamengo não dar uma resposta em campo nessas 12 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro e isso acabar pesando nas eleições. Isso pesou também nessa definição. O que eu questiono, Paulo Lima, é que se você já está inclinado a tomar a decisão, se você está vendo que é uma queda de braço que você vai perder, estou me referindo a toda a cúpula de futebol do Flamengo que pressionava o presidente Eduardo Bandeira para demitir o Barbieri. E só ficou do outro lado o Barbieri, fragilizado, e com o Noval, tentando manter o Barbieri. Se você já sabia que você ia perder essa queda de braço, embora seja um regime presidencialista, por que não demitir na madrugada após o jogo? Ontem o Barbieri foi a campo, ele deu treino de recuperação, ele começou a preparar o time para enfrentar o Bahia. E hoje, pela manhã, o Flamengo está indo para Salvador e o Barbieri está voltando para o Rio. Quer dizer, você evitava um constrangimento de um profissional que você não está discutindo a competência, mas você está preservando, né, a imagem de um profissional que vai para o mercado. O Carello, se queira ou não queira, é um profissional de altíssima qualidade. Pode se questionar tudo aquilo que ele fez no Flamengo, mas ele foi audacioso, jogou com o Flamengo ofensivo, jogou sempre com cabeça de área. Montar um time com Paquetá, Everton Ribeiro e Diego na frente não é para qualquer um, não, hein? O que a galera coloca é 3 volantes ali atrás marcando, ele se expôs sempre, deu resultado numa parte do campeonato, na outra não deu, que perdeu a qualidade técnica do Vinícius Júnior, que era... O Flamengo não tem uma jogada de drible pela linha de fundo. Gente, eu acho que o único pecado do Barbieri, ao meu ver, todo mundo tem direito de opinar da maneira que quer, de enxergar da maneira que quer, de analisar da maneira que quer. A única coisa que eu questiono no trabalho dele é morrer sempre abraçado com o Marlos Moreno. Esse rapaz não tem a menor condição de jogar no futebol brasileiro, nem na Série B. E devolva ele lá pro Chelsea, enfim, para quem trouxe ele para cá. Há 2 anos, mais de 70 jogos sem fazer gol. Então é um absurdo, entendeu? Quer dizer, é o Guardiola trouxe ele para jogar no Chelsea, depois falou assim, aqui não tem espaço para esse rapaz, e despachou ele para qualquer um. O Flamengo abriu as portas, mas City. Não tem a menor... o Guardiola é City, exatamente. Então o Guardiola trouxe esse rapaz para jogar no City, não deu liga lá na Premier League e veio para cá jogar no Flamengo. E aqui não tem espaço. E isso acho que é a única coisa, assim, o único senão que eu vejo no trabalho do Barbieri. Evidente,
eliminado da Libertadores da América pesa. Mas os outros técnicos do passado, todos eles foram eliminados. O Flamengo não chega a uma final de Libertadores há muito tempo. Então é pesado o corte, o cutelo em cima do Barbieri, mas faz parte da profissão, ele vai aprender. Todos nós aprendemos, ele vai aprender mais uma vez.